ia te perguntar, com relação a terapia convencional, por exemplo, e quando a gente busca somente respostas para certas coisas na espiritualidade e na religião, como a gente se emociona quando a gente acessa ou esse plano acima ou algo que está dentro de você de muito, que te marcou muito. Geralmente é assim que a gente se emociona. Será que a questão da espiritualidade, porque é difícil a gente dizer, peraí, eu tô me apegando nisso porque você falou desse padre que me marcou. Porque são momentos que te marcam. Por que esse padre te marcou dessa maneira, mas não marcou a sua companheira? Ela não notou isso. Não. Quando você sinalizou aquilo pra ela, claro que ela compreendeu e acatou, imagino eu, por confiança em você. E então disse, faz sentido. Qual era a igreja onde ela se sentiu como essa é a que eu quero comungar? Teve alguma que você lembra? Não, ela é muito médium, a Ananda, minha companheira. Ela sente. E ela nem gosta de entrar em algumas igrejas, nem coisas no Peru que são mais tribal. 11 vezes. Puta, que demais. Você já foi pra lá? Não, quero ir. Ah, você tem que ir. É uma das viagens. Daqui a pouco não pode mais, né? Falam. Eles colocaram cordas da última vez que eu fui, faz 3 anos. Cordas em Machu Picchu, então você já não chega tão perto. Como Stonehenge também, que quando eu fui pude abraçar as pedras. É uma pena, mas preserva ao mesmo tempo, né? Então ela sente muita coisa. Então quando ela entra nesses lugares que tem santo enterrado. Ela sente. Na verdade, a catedral que a gente fez isso foi aquela catedral de Notre Dame. Que tem esse padre? Que tinha um monte de gente enterrada. Agora eu me lembrei. Aí achou também o lugar, né? Que depois pegou fogo. E aí mas ela gosta muito porque esse tipo de visão eu tenho. Ela tem outro. Então a gente se complementa. Ela é muito médium de energia. Ela fala, ali tá passando uma pessoa, ali. E eu não tenho isso. Eu vou mais pelo intelectual. E você é pelas pessoas aqui, né? Então, por exemplo, aquele sacerdote, para mim, alguém que faz uma oração ou um ritual tem que ter lágrimas nos olhos. Outro dia eu estava conversando com um pastor que eu acho ele inacreditavelmente maravilhoso. Tem pessoas que amam, tem outras que não. Mas é o Caio Fábio. Você conhece ele? Sim, já não conheço pessoalmente, mas... Maravilhoso. Ele tem uma história que o filho dele foi atropelado por uma pessoa embriagada, e logo que o filho morreu, ele correu pro hospital para ver a pessoa que atropelou o filho. Chegou para ela, abriu a porta e falou, eu vim aqui para te perdoar, porque eu não vou morrer com isso. Ele foi perdoar a pessoa que matou o filho. Eu não quero... falar sobre perdão é outro assunto importante também, porque essa história de eu perdoo você... Há controvérsias. Não, mas aí não é muito o meu mundo, né? Porque esse é o mundo dele. Mas quando ele falou do perdão, eu falei, esse cara, quando ele fala do perdão, eu sinto que é real. Ele é um homem de fé, esse Caio Fábio. Então a gente fez um podcast, a gente ficava olhando um pro outro assim, e falaram pra mim, por que vocês olham um pro outro? Porque a gente ficou num caso de amor. Legal, se ele conectou, legal. Ele olhava pra mim e falava assim, o senhor é muito cristão. Eu falei, mais ou menos, eu sou mais por Oriente. Ele falou, mas o senhor gosta de Jesus? Eu falei, sim. E eu olhava para ele e falava, nossa, esse homem é muito bom. Mas é uma coisa que vem, lógico, da minha experiência, né? E eu acredito que os religiosos, eles estão muito bravos. Muitos religiosos têm cara feia, tem cara de enfesado, fica brigando com todo mundo. Você vai num templo, é só briga, e a gente já está muito machucado. Eu acredito no perdão por isso. Primeiro, eu acho que perdão, já que vou te dar essa resposta, é uma coisa que o fato de você perdoar hoje não quer dizer que você não vai ter que perdoar amanhã. É todo dia. Eu perdoei, mas amanhã pode vir aquela cicatriz e eu perdoo de novo. Se não der para perdoar com o coração, perdoa com a cabeça. Laíre Ribeiro fala isso, acho lindo. Porque é para se libertar. E a gente está muito machucado. Eu já machuquei muita gente. Eu já fui machucado. E quando a gente vai num templo e as pessoas ficam se machucando, isso não é legal. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que a vaidade está pegando muito pesado. Também. Eu acho que essa questão, e vaidade que me refiro não é a vaidade estética. A vaidade, eu sei mais, eu sou mais, o meu é melhor. Sim. E isso eu acho que está havendo muito nessa disputa. Inclusive, os meios de comunicação hoje se abriram muito mais. Então, muito mais gente tem muito mais acesso a tudo.
Inclusive essa questão de religiões diferentes e crenças e etc, e costumes, né? E tem muita coisa muito sedutora. E a abordagem de cada um. Então, quando você fala, por exemplo, o Caio Fábio, pastor ou padre? Pastor. Pastor Caio Fábio. O que ali atrai tanta gente? O que ali instiga e fala assim, puxa, eu gosto das palavras dele, o que ele fala e como ele fala? Assim como o Alexandre Comino, quando fala de Umbanda, quando fala de religiões de matriz africana. Você falando sobre budismo, sobre outros pontos de vista. Então, eu acho que é interessante que essa questão da briga é uma coisa muito... Você vê briga no lugar, nos lugares, certo? Sim. Entre a própria religião? Sim. Então. É o que mais tem. Porque por quê? Porque um quer ser, de repente, a melhor igreja do que a outra? O melhor terreiro do que o outro? O melhor templo do que o outro? Porra. Aí a minha pergunta, por quê? Por que existe essa vaidade se tudo é pregado como não, aqui eu tô pra ajudar, vamos ficar os tudo Salmos, bem. né? Eclesiastes. É a história do humano, né? Tem uma figura nessa história toda que chama humano, né? Sim, a vaidade. Inclusive, você falou do Caio Fábio, eu até para esclarecer, ele é um pastor que defende você não entrar em templos. Ele não tem templo. Ele fala que o templo é onde você não vai entender Cristo. A igreja na sua casa, dentro de você. Sim, Deus está dentro de você. E jejuar, e subir montanha, ir pro mato como Yeshua, Jesus era do mato, fazer tuas orações. Ele foi meio que... Todo mundo briga com ele porque ele vai contra. Você não precisa de um templo. Só que a visão dele, tem pessoas que gostam, lógico, mas isso me agrada muito, a visão assim de procurar líderes espirituais, religiosos, que tenham um coração, claro. E que tenham essa lágrima nos olhos que você tem.